É muito comum a gente ouvir que uma comunicação digital é melhor que uma comunicação analógica e que analógico é uma coisa antiga e que e digital são as tecnologias mais novas. Isso não é muito verdade. Com essas meias explicações, as pessoas acabam não entendendo exatamente a diferença entre essas duas tecnologias. Então, como sempre nos nossos vídeos, vamos ver aqui de maneira bastante simples qual é a diferença entre uma comunicação analógica e digital. E para isso a gente vai usar como exemplo a ovelha Dolly. Essa ovelha ela não é minha, ela é uma ovelha sua. Ela mora na fazenda e você me contratou para tomar conta dessa ovelhinha. Você gosta muito dela e você quer que alguém fique tomando conta, tenha certeza que ela está bem confortável. Ali dentro da casinha dela, a gente coloca um termômetro. Por quê? Porque você quer saber qual é a temperatura, se ela está passando calor, se ela está passando frio. E eu sou responsável por monitorar a temperatura e mais. Você é tão exigente que você quer que eu, de hora em hora, te avise qual é a temperatura que está na casinha da Dolly. Só que tem um problema. Você mora a 2 quilômetros de distância. Então, você mora na cidade, a Dolly fica numa fazenda no interior. Como é que a gente faz? Bom, uma ideia. A gente pega, põe uns postes para o meio do caminho, joga um par de fios e de um lado a gente vai colocar um gerador de tensão. É uma caixinha que gera uma tensão, tem um botãozinho ali onde eu consigo regular a tensão. Do outro lado tem um voltímetro que mede, um ponteirinho que mede a tensão. Então, muito simples. Eu vou lá, meço 24 graus, vou nesse aparelhinho, coloco ali 24 volts e você mede do outro lado 24 volts. Tranquilo, né? Tenho lá, para ver, chegou a frente fria, a temperatura baixou, eu meço 18,78 graus. Nossa, que precisão. Eu tenho um olho bom, vejo lá direitinho, sou um cara cuidadoso, vou lá, regulo o botãozinho 18,78 volts e você mede essa informação do outro lado, certo? Mais ou menos. Na verdade, a vida não coopera muito. Então, na hora que você joga isso dentro de um cabo, você tem uma perda no cabo. Então, se eu coloquei 18 volts aqui, vai chegar lá na sua casa a 17,4. Vai ter uma queda de tensão. E o que é pior, essa queda não é constante. Isso, de acordo com a temperatura do cabo, de acordo com as condições do ambiente, isso pode variar para 0,6 volts, 0,4 volts, meio volt. Então, você não mede exatamente ali. Mesmo que eu compense um pouco aqui desse lado, eu não tenho, nós não temos certeza de quanto vai chegar do seu lado. E mais, no meio do caminho tem interferência. Por exemplo, tem uma indústria no meio do caminho, quando eles desligam as máquinas, começam a pipocar tensão para tudo quanto é lado. Então, se eu coloco 18 volts aqui, a temperatura está em 18 graus, eu ponho 18 volts aqui, o que você mede lá no ponteirinho, você fica olhando o ponteirinho, você vê ele variando. Aí vai 17,5, depois cai para 16,9, sobe para 18,2. Você não tem certeza exatamente, você tem uma ideia aproximada do que eu coloquei ali, mas não tem muita certeza. Só para vocês sentirem mais ou menos o drama, vamos supor que você está às 10 horas, que é de hora em hora que eu tenho que te informar, você vai lá medir e você vê isso aí, 22,5, sobe para 23,9, depois cai para 21,2. Que, quanto será que é exatamente a temperatura que eu coloquei ali? Você vai estimar ali, sei lá, um 22 e um pouquinho, mas você não vai ter certeza, por causa de todas essas variações. Poxa, como é que a gente pode fazer? Aí eu tenho uma ideia. Olha só que interessante. Eu não vou ficar mais variando a tensão, eu vou colocar só dois valores possíveis, ou 10 volts ou 20 volts. Só, tá? Presta atenção, vem comigo. E a gente vai chamar isso aqui de 0 e 1. Vocês já vão entender, mas quer dizer, o 10 volts é o 0 e o 20 volts é o 1. E a gente vai criar uma tabela. Para cada temperatura, uma combinação de zeros e uns. E como é que eu vou te informar isso? Por exemplo, eu vou lá, meço 21 graus, é 11 horas da manhã, é o horário de eu te informar mais uma vez qual é a temperatura. Eu vou lá, tá em 0 volts, 0, lembrando, 0 é 10 e 1 é 20. Então eu vou colocar, tá em 0 volts. Aí quando chega a 10 horas eu coloco lá 10, volto para 0, 20, volto para 0, 10, volto para 0, 20, volto para 0, 20, volto para 0. E você mede do outro lado. E aí, na hora que você mede, tem todas essas variações, ruído. Mas olha só, eu coloquei 10, você leu 8,3. 20, 22. E você leu essa tabela. Você sabe que ou eu coloquei 10 ou eu coloquei 20. Não fica fácil de você corrigir. Então você sabe que o primeiro é 10, 20, tá, o segundo do meio está mais perto do 10, o penúltimo mais perto do 20 e o último perto do 20 também. Olha que legal. A gente eliminou o problema, certo? Quase. Olha essa tabela aqui. Eu não consigo botar mais meio grau.
Ou eu coloco 20 ou eu coloco 21. Quer dizer, eu não consigo mais colocar 18,78 que nem eu colocava antes. Quer dizer, eu medi lá 18,78. O que eu vou colocar? 18, 19, tudo bem, eu posso colocar 19, mas mesmo assim você não vai ter certeza exata da temperatura que eu li. Ou seja, nós ainda não resolvemos o problema. O que a gente pode fazer é criar uma outra escala, por exemplo, um código para 10, para 10,1, 10,2, 10,3, e aí eu aumento a minha precisão. Mas mesmo assim, eu ainda não vou conseguir colocar 18,78. Ou seja, dessa nova forma como a gente fez, nesse novo código secreto, presta atenção na palavra código, essa palavra código é importante, nesse código secreto que a gente criou entre a gente precisa definir os valores que eu posso usar. E nesse caso, você vai também definir qual é a precisão máxima da informação que eu vou te transmitir. Então, essa é a diferença entre o analógico, que era o antes, e o digital, que virou agora. Mas tem um outro detalhe. Repara, vamos supor que a hora que o ruído é muito grande. Repara essa tensão do meio. Então, o 10 saiu 8,3, o 20 saiu 22. Na hora que eu estava jogando 10 volts, que seria um zero, veio tanto ruído que você leu 19. Você vai achar que é um 20. Então, em vez de, voltando aqui para a tabela, em vez de ser o 21, que era 01011, você vai ler 01111, que aí nessa tabela é o 25. Ou seja, tem um limite também de interferência que essa nossa conversa pode aguentar. Então, isso é a diferença entre o analógico e o digital. Não é a transmissão, é a codificação. Essa é a palavra-chave. No primeiro caso, nós estávamos codificando de maneira analógica, nós não tínhamos degraus. Eu podia colocar qualquer valor. Na comunicação digital, a gente criou degraus. E aí, na hora que a gente cria esses degraus, a gente elimina parte do ruído, mas a gente cria limitação na precisão do que eu posso usar. É isso. Quando alguém fala em comunicação digital ou comunicação analógica, na verdade está falando comunicação com codificação digital ou codificação analógica. A transmissão é sempre um sinal elétrico, ou se for um laser, é sinal de luz, ou se for rádio, é um sinal eletromagnético, mas é sempre, o que sai do transmissor é sempre um sinal que tem um certo valor, que é um sinal analógico. E esse sinal vai receber interferência e vai chegar do outro lado. A codificação que a gente vai usar é que vai definir se essa comunicação é digital ou analógica. Então, no analógico, e essa é a grande diferença entre eles, no analógico, o problema de interferência é sempre proporcional à força dessa interferência. Se eu tenho uma interferência fraca, o efeito é fraco. Se tem uma interferência forte, o efeito é forte. No digital, não. Se eu tenho uma interferência fraca, a interferência é nenhuma. Se eu tenho uma interferência média, é nenhuma. Se eu tenho uma interferência razoável, eu começo a ter falhas. E rapidamente, se aumenta mais um pouquinho, o meu sinal digital morre totalmente, ele não serve mais para nada. Ou, dá um outro exemplo. Vamos supor que a gente tivesse ainda com a TV analógica. Então, naquela época que nas cidades tinha televisão analógica e digital. A gente colocasse dois televisores, um recebendo o sinal analógico e um digital num carro, e a gente fosse pela estrada. Então, a gente está ali perto da emissora, por exemplo, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, a gente está ali bem perto das emissoras. Então, a TV a digital vai ter uma imagem perfeita e a analógica uma imagem muito boa. Na hora que a gente está dirigindo, a gente vai para o interior, a gente vai começar a perceber a imagem da TV analógica fica cada vez mais ruim, 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 e a digital igual. A partir de um certo ponto, a imagem digital vai ficar muito ruim rapidamente e a gente andando mais um pouquinho, mais um quilômetro, a digital morre de vez e aí para totalmente de ter. Mas a televisão analógica vai continuar pegando ainda. Fraco, ruim, uma imagem pobre, cheia de chuvisco, mas vai continuar por muito tempo. Então, essa é a diferença. No digital, a gente consegue ter um limite onde a gente pode dizer, olha, até aqui, até esse nível de interferência, eu garanto que eu não vou ter problema nenhum. E é por isso que a gente diz que a comunicação digital é melhor que a analógica, porque dentro desse limite nós não vamos ter problema. Vamos pegar mais um exemplo.
o CFTV. A gente pode ter câmeras de vigilância analógica e câmeras de vigilância IP, que são a tecnologia digital. Na câmera IP, eu tenho um limite no tamanho, na distância do cabo. Se for um cabo Ethernet UTP, é de 100 metros. Se for fibra ótica, depende dos transceivers que eu colocar nas pontas. Pode ser 2 km, pode ser 10 km. Mas eu tenho esse limite e esse limite é bem claro. Nas câmeras analógicas, esse limite já não é tão forte assim. Se você pega o catálogo de uma câmera analógica, ela vai te dizer, por exemplo, distância máxima do cabo coaxial, que é o cabo típico desse tipo de câmera, 500 metros. Mas se você colocar 600 metros, ela vai pegar. O sinal vai ficar bem fraco, vai ficar cheio de chuvisco, mas vai existir um sinal. Se você colocar talvez 800 metros, vai ficar um sinal, uma imagem péssima, mas ainda você vai ver alguma coisa naquela imagem analógica. Então, a diferença entre realmente o analógico e o digital em termos de interferência não é que o analógico é pior do que o digital. É que o digital, você tem um limite claro a partir de onde o sinal morre, mas se você fica dentro desse limite, a sua comunicação é praticamente perfeita. Então, em resumo, o que diferencia o analógico do digital não é o sinal em si. Óbvio, quando você vai codificar, como a gente viu ali no exemplo, a forma de você jogar o sinal dentro do meio de comunicação vai mudar, mas vai mudar por causa da codificação que eu usei. No final, é um sinal elétrico, é uma tensão no cabo que a gente passou, mas a codificação ela pode ser analógica ou ela pode ser em degraus, que seria a codificação digital. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo. Isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E por último aqui tem mais 2 sugestões para você assistir. E até a próxima!